De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Primeiro, olhem nos versículos 1 e 2, como o Senhor apresenta o texto para nós. Antes de pensar em quem está falando, pensemos no texto como está registrado. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Até aqui. É claro que eu dou umas pistas quando vocês olham para a tela, mas percebam que o texto nos traz, antes da palavra de Cristo ser expressa, 2 ações do Senhor. E se você resistir colar da tela e olhar apenas para o texto, que ações seriam essas? Ajudem-me. Se estiver olhando para a tela também, aproveite a oportunidade e já dê o tiro certo. Já que ninguém quer dizer nada. Jesus estava orando. De uma feita, estava Jesus orando. Isto é, nesta situação que está aqui registrada, que certamente não é a mesma do Sermão do Monte, em que o Senhor ensinou a orar em meio a um discurso mais longo, dirigido aos seus discípulos, mas alcançando a uma multidão que atrás destes provavelmente se encontrava. Esta é uma nova situação, em que o Senhor também vai ensinar a orar, mas em que seu ensino não começa quando ele diz Pai, como está no versículo 2. O seu ensino começa quando ele está orando. O ensino pelo exemplo. E depois do exemplo, vem a pergunta naqueles que o acompanhavam: como será que ele está orando? Como será que ele fala com o Pai? Será que tem um jeito certo? Vamos perguntar? Vamos. Senhor,
o senhor não podia nos ensinar a orar assim, do jeito que o João fez com os discípulos dele? É que o Senhor Jesus faz a segunda ação. Ensina. Agora ele vai ensinar ativamente. Se antes o ensino era passivo, era prático, agora o ensino é ativo, é na base de um modelo. E vocês todos perceberam com a leitura que fizemos que o modelo aqui registrado tem nesta versão que nós lemos um conteúdo menor do que aquele em Mateus 6, a partir do verso 9. Vocês estão lembrando, não é? A maneira como nós, reformados, oramos é segundo o registro de Mateus 6. E os católicos romanos oram em geral conforme o registro de Lucas 11. Olha. E ao olharmos para o texto aqui, percebemos o exemplo de Cristo e o modelo que ele nos dá, já temos uma outra lição implícita. Ora, se é um modelo, e eu estou dizendo que é um modelo porque, afinal de contas, os seus conteúdos são distintos daqui e dali. Qual é o jeito certo de orar? É um modelo, ele tem conteúdo certo, não o jeito, a fórmula certa. O conteúdo certo é pelo Senhor apresentado. Então, o ensino implícito não é um texto para ser repetido. Quando vamos para Mateus capítulo 6, a partir, acho que do verso 5, aprendemos que o Senhor diz para nós não fazermos orações com vãs repetições. Não posso crer que Ele tenha ensinado uma oração para ser repetida. Então, o Senhor vai apresentar um modelo de conteúdo. E olhando para o modelo de conteúdo, nós começamos a ver, versículo 2 ainda, quando orardes, dizei, Pai, isto é, ele está colocando aqueles que oram buscando a Deus, piedosamente, buscando a Deus, sob a mediação de Cristo, e Cristo é o mediador porque é Ele que está ensinando a orar. Sob a mediação de Cristo, Ele está chamando essas pessoas de filhos de Deus, porque estão chamando a Deus de Pai. Veja que o ensino vai brotando do texto, é só você parar para pensar um pouquinho nele. Nem tudo está explícito, saltando, com força, com todas as palavras ditas. Então ele continua e diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aqui eu preciso parar um minutinho mais com vocês para dizer que existem alguns textos gregos antigos, alguns completos, digamos assim. São chamados de códices, são os códigos, são os registros mais antigos, mais completos. Eles diferem um pouquinho uns dos outros no seu conteúdo, pouquinha coisa, palavra aqui, palavra ali. E eles têm os nomes ou de onde estão armazenados, guardados, ou de quem os descobriu, do local onde foram descobertos. Então, vou citar aqui 2 códigos. Um código tem um nome complicado de falar, os que falam inglês vão me corrigir aí. Westcott e Hort. Westcott e Hort. Esse código tem o texto praticamente igualzinho ao que está aqui em português. O que sugere que a tradução do Almeida, Revista Atualizada, tenha tomado Westcott Hort como sua origem. O texto antigo de Beza, texto grego, traz já o seu conteúdo similar ao que está em Mateus 6. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo, mais uma vez, a ênfase de que não é o conjunto de palavras que nos interessam, mas as ideias que elas trazem. Ok? E as ideias que nos vêm aqui são basicamente da soberania de Deus, da sua grandeza e da oração, tomando a nós, seus filhos, como agentes da realização daquilo que se pede no verso 2. Nós pedimos a Deus que faça, por meio de nós, seus filhos,
o seu nome santificado na terra. E que ele seja assim, tanto na terra quanto no céu. E nós pedimos a Deus que esta santificação que se dá por meio do nosso testemunho e anúncio, se dê manifestando o seu reino sobre os homens. Esses são os conteúdos dessa primeira porção da oração. 3 e 4, me ajudem agora a ver, não vamos passar a letra B ainda não. Ajudem a ver o que dizem os versos 3 e 4. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Do que trata esse texto? Se você fosse resumir numa palavra, do que tratam esses versos? Uma palavra só. Sinto que todos querem dizer a mesma palavra, mas estão acanhados. A palavra que vem assim, unânime, é a palavra necessidade. Você precisa de pão? Você precisa de perdão? Você precisa vencer a tentação? São necessidades humanas. E por que eu pensei nessa palavra? O contexto vai nos ajudar a entender. Eu não vou me deter em cada uma dessas necessidades. Eu vou tratá-las como se fossem uma só. Necessidade de Deus, da sua atuação sobre nós. Ok? O ensino básico nos versos 3 e 4, então, é que o Senhor Jesus nos apresenta como motivo de oração, mostrarmos a Ele a necessidade que nos toca, material e espiritual, ok? Necessidade. Então o texto segue. Eu apresentei uma pergunta na minha tela e gostaria que você me ajudasse a ver aqui. Eu vou ler de novo, por favor, mantenha-se atento comigo. Disse-lhes ainda Jesus, perceba que há uma continuidade, ele está ensinando sobre oração ainda. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Para um pouquinho a leitura. Perceba, querido, você está na posição aqui. Qual dentre vós, tendo um amigo? No correr do texto, vai parecer que esse amigo se tornou um terceiro, mas não, continue colocando-se dentro da história. Você tem um amigo, é tarde da noite, e esse amigo vai procurar a você, ok? Amigo, empresta-me 3 pães. Isso está acontecendo no final do versículo 5. Verso 6, pois um meu amigo, olha, agora tem um terceiro, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. Ouçam bem, é um amigo apresentando a outro amigo a necessidade do outro amigo. Ixi, quanto amigo junto. São 3 amigos, considerados 2 a 2. Ok? A necessidade do amigo que chegou de viagem está sendo apresentada por um amigo aqui no meio, intermediário, ao amigo que já está deitado com os filhos, que nós vamos ver agora. Estamos juntos? Verso 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. E aqui a historieta acaba, mas o Senhor apresenta a moral da história. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então nós temos aqui alguém se comportando porque foi importunado. E a minha pergunta é,
Seria Deus como esse amigo? O amigo A procurou pelo amigo B. O amigo B não tinha como assisti-lo. B procurou a C. Ei, C, o A está precisando de alguma coisa, eu não tenho como ajudar. Está todo deitado. Jesus diz, ele vai ajudar porque foi incomodado. Minha pergunta é, Jesus está falando isso a respeito de Deus? Não. Ele está dizendo que se um homem vai ajudar, um homem que é mau, vai ajudar porque foi incomodado tarde da noite, porque afinal de contas já acordou, já levantou, vai dizer, eu vou ajudar, vai. Já me tirou do meu lugar de descanso. Se um homem mau vai ajudar porque foi incomodado, Jesus está dizendo algo a respeito de Deus aqui. Nós estamos orando ao nosso Pai. Não vai ser o mesmo comportamento. Logo, nós podemos orar ao nosso Pai. Podemos apresentar ao nosso Pai as nossas necessidades. Podemos tratá-lo como nosso grande amigo. Portanto, nós podemos orar a Deus. Mas há mais no texto. Deus não vai nos tratar porque foi incomodado. Vai nos tratar porque é nosso Pai. Então, nós vamos descobrir na parte final do texto o que é realmente necessário no registro de Lucas. Por isso vos digo, veja, está tudo encadeado. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isto é, vai lá no amigo, fala para o amigo. Pode parecer tarde da noite para você, mas o amigo está lá pronto para te ouvir. Ele é teu Pai. Pois todo o que pede recebe, diz o verso 10. O que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas agora o Senhor Jesus vai refinar essa informação. Ele refina com a palavra que respondeu a letra A. É isso mesmo? Não, a letra B, o ensino básico. Eu vou recordar com você. Qual é o ensino básico? Necessidade. Verso 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir, observem uns colchetes aí, é um texto que não é unânime nas fontes, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir, acabou o colchete, peixe, lhe dará cobra, ou se pedir ovo, lhe dará escorpião. Percebem como são coisas necessárias as pedidas? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir uma Porsche, lhe dará um Fusca? Opa, peraí, não cabe no texto. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir 10 quilos de ouro, lhe dará areia? Tá, isso no texto? Não é necessário. Está falando de necessidades. Pão, peixe, ovo. Que são essas coisas? Olha a oração como ele ensinou. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Necessidades. Mas essas necessidades tão grandes, físicas, ele concentra tudo numa necessidade absoluta para o Filho de Deus. Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A palavra nos diz que o Senhor Jesus, ressurreto dos mortos, soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. A palavra nos diz que assim como Cristo encarnou uma só vez, o Espírito Santo, conforme o registro de Atos 2, veio sobre a igreja uma só vez. De modo que todo aquele que crê no Senhor Jesus é habitado do Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, Senhor, sustenta-me
com aquilo que necessito da ação do Teu Espírito sobre mim. Necessito da ação do Espírito Santo. Não sou capaz de me sustentar a mim mesmo. Senhor, sustenta-me contigo mesmo, na pessoa do Espírito. Você tem orado por isso? A graça do nosso grande amigo está em ensinar-nos a orar na prática e com a teoria, digamos, mostrando-nos que nós temos abertura de orar a Deus, de falar com Ele, porque Ele é o nosso Pai, nosso grande amigo na mediação de Cristo. E nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades. Veja lá o que você diz a Deus. Mas não se esqueça da necessidade essencial da nossa vida. O sustento do Espírito, para que nós sigamos adiante como crentes, redimidos, verdadeiros, filhos do Pai Celestial pela mediação de Cristo. Isso tudo é graça.